E yo pessoas, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e hoje temos a parte 2 deles, personagens psicopatas. Eu vou deixar a parte 1 linkada aqui, então cliquem para dar uma olhadinha nela após assistir a parte 2, é claro, e já deixem os seus personagens psicopatas favoritos aqui nos comentários. E já que você está descendo para comentar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Enfim, pessoal, começando a nossa lista de personagens psicopatas, vamos começar pelo Akihito de ID Invaders, que é nada mais nada menos que o Sakaido. Eu coloquei ID Invaders aqui, apesar de saber que é mais conhecido, porque eu adoro esse anime, eu realmente recomendo. Eu já falei desse anime umas 35 vezes, porque eu gosto bastante do ID Invaders. Ele é um anime inteiro de serial killer. Todo mundo que tá conectado a um aparelho da polícia tem que ter tendências assim psicopatas. Não é todo psicopata que é serial killer, mas serial killers são todos meio entendeu? Então, eles precisam pelo menos ter essa tendência. Mas o Sakaido, ele não tem só tendência. Ele é um... Aconteceu um negócio muito ruim com a família dele. Um serial killer pegou a família dele. E aí, ele ficou loucão depois disso. Como ele tá ali com a polícia, né? Ele acaba ajudando. Ele entra no mundo. Ele é conectado numa máquina e entra no mundo onde ele não lembra o nome dele. Ele acha que ele chama Sakaido. E ele lembra que ele é um detetive brilhante e precisa descobrir um assassinato nesse mundo. E esse mundo costuma ser loucão. O primeiro mundo que a gente vê tem partes do corpo faltando, mas não de um jeito meio grotesco, de um jeito meio desconexo, com pixels, uns bagulhos meio loucos. Por quê? Porque é dentro do subconsciente do serial killer que ele tá caçando. E aí ele é colocado pra caçar serial killers diferentes durante o anime, e o que ele descobre lá dentro acaba ajudando a polícia aqui fora a pegar o serial killer de verdade, porque ele tá conectado ao subconsciente desse serial killer, e no meio daquelas informações abstratas, ele acaba descobrindo algo aqui ou ali, entendeu? E qual que é o negócio? Pra você tá conectado nesse aparelho, você precisa ser psicopata. E o Sakaido, ele faz algo um pouco complicado. Eles ficam todos presos próximo do outro. Então, tipo, tem um corredor de serial killer naquele lugar. E o Sakaido tá ali no meio. E aí, se deixam ele de frente com algum serial killer, ele começa a falar sobre coisas que ele viu no subconsciente, informações que ele tem do próprio serial killer. E ele começa a esfregar um monte de coisa, jogar um monte de coisa, falar um monte de coisa. E ele acaba conseguindo, falando com o serial killer, ele acaba conseguindo fazer com que o cara fique louco e se mate. Então, ele é um serial killer muito particular, que ele faz as pessoas se matarem conversando. E ele é um assassino específico, porque ele só mata serial killers. Muito louco. Então, por isso que eu coloquei o Sakaido na lista, passei metade do vídeo falando dele. Pois é, sigamos. O próximo que eu queria comentar é o Hiro de Inuyashiki. Quando o Inuyashiki saiu, ele rodou a internet com um momento muito interessante, que foi o seguinte: o Hiro invade a casa de uma família. Não é aí que ele começa, mas vamos começar daí. A cena que rodou a internet foi: ele entrou na casa de uma família, matou a família inteira, foi um homem, uma mulher e uma criança. Aí a menina chega em casa, e aí o Hiro, ela dá de cara com o Hiro, e aí ela fica assim: quem é você? E ele fala que matou todo mundo, ela vê que tem gente morta, e ela fica: ai meu Deus. E de alguma forma eles começam a falar de mangá, e ele: você consome algum mangá? Ela: sim, One Piece. E chorando: você realmente matou minha família? Deixa isso, agora vamos falar de One Piece. Qual é o seu personagem favorito? Eu gosto do Zoro. Cara, essa imagem foi o que me fez assistir Inuyashiki, porque eu fiquei assim: eu não tô vendo isso, essa cena deve ser muito louca. Ela foi. Qual que é o negócio? Inuyashiki é um senhor e o Hiro, os dois estavam num parque numa hora da noite, porque a vida tava uma desgraça. E aí, eles são meio que abduzidos, raptados, eles não sabem o que aconteceu com eles. E aí, a hora que eles voltam, eles não são mais humanos, eles são robôs. O senhor Inuyashiki se sente bem quando ele salva alguém. É como ele se sente vivo, porque agora ele é uma máquina, então ele não se sente vivo. Ele se sente vivo quando salva alguém. O Hiro se sente vivo quando mata alguém. Ele sabe que é moralmente errado, mas ele já até deveria ser meio surtadinho. E aí piorou a situação, porque ele se sente vivo quando mata as pessoas. Então ele faz o quê? Ele sai por aí matando as pessoas. E acaba que ele vai evoluindo, que essa cena da família foi louca. Vocês não viram o momento do anime, onde ele invade, ele hackeia vários monitores, porque eles são robôs muito avançados, eles realmente conseguem fazer de tudo. Ele invade diversos monitores e sai fazendo assim, bam, 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 e matando gente em massa no Japão inteiro. Então aquela cena da família foi assim:
o comecinho, foi a pontinha do iceberg. Então o Hiro é muito malucão, não é culpa dele, ele não faria isso se ele não tivesse sido transformado, mas ele só se sente vivo matando pessoas. E ele tenta se deter num determinado ponto do anime por conta de pessoas que ele acabou se importando, só que aí acaba que o governo, no desespero pra pegar e prender o Hiro, acaba ferindo essas pessoas que ele se importa. Aí o Hiro termina de ficar louco, ele deixa de tentar largar esse negócio de assassino e ficar ajudando pessoas, começa a ir atrás do que ele quer e ele vai matando pessoas por matar mesmo, porque ele tá num ponto que ele já tá super crazy. Então, assim, o Hiro definitivamente merece um lugar nessa lista. E o próximo que eu queria citar é o Johan. Vocês lembram do Johan de Monster? Pois é, eu esqueci dele por um momento. Sei lá, eu esqueci dele por um momento, mas eu precisava trazer ele pela parte 2. Porque o Monster foi um negócio bem interessante. E o Johan, cara, como que eu esqueci de colocar ele na primeira lista? Ele é um personagem super icônico. Ele é literalmente um monstro de Monster. Acaba que quando criança, ele já era psicopata. Ele já tinha frieza o suficiente pra matar as outras pessoas. Por quê? Ele tinha uma irmã gêmea e o que não tem nada a ver com a informação, mas é uma das poucas pessoas que ele se importa, é a irmã gêmea. E ele acabou sendo obrigado a frequentar um lugar meio tenso. Os dois frequentavam um lugar meio complicado, onde pessoas que adoravam o Hitler, pois é, se conversavam. Acaba que tem todo um rolo, é muito complexo e eu não quero dar spoiler das obras pra vocês, mas essas reuniões eram bem importantes porque elas ensinavam umas morais meio estranhas e duvidosas. E aí o Johan tem outro momento onde ele e a irmã são separados e a irmã era tudo pra ele e a irmã são separados e a irmã vai pra um orfanato e ele pra outro, e o lugar onde ele tava era um negócio meio preparatório, onde os meninos eram ensinados as doutrinas e eles tinham toda uma escala aí dos meninos. Então, assim, o Johan chegou numa posição da hierarquia dentro daquele lugar que as pessoas que trabalhavam lá o idolatravam. Aquele lugar era totalmente um antro para experimentos, onde eles tentavam matar os sentimentos das crianças. Era um negócio muito louco, aquele lugar. E o Johan tava metido lá no meio, sendo endeusado pelas pessoas, porque o pessoal considerava que ele era o próximo Adolf. Sério. E ele foi crescendo naquela vibe. E ele acaba saindo desse lugar, né? Ele consegue fazer o lugar, assim, surtar, pegar fogo, foi um negócio louco. Ele sai desse lugar e ele consegue a irmã de volta, e aí a partir daí ele e a irmã vão ficando com várias famílias diferentes e sempre desastre vai seguindo os dois. Acaba que a última vez que eles ficaram com uma família juntos, a família foi morta e aí o Johan foi baleado. Isso, o Johan vai parar no hospital e o doutor de Monster, que é o tema, acaba salvando o Johan porque é uma criança. Ele acaba sendo prejudicado no emprego porque ele escolheu salvar uma criança em vez de operar um doutor, porque a criança chegou primeiro na mesa dele, e acabou que ele salvou o Johan. E aí a gente descobre o que aconteceu, que o Johan foi baleado, o que aconteceu naquela casa e o nível de maluco que é o Johan. A partir daí, o Johan segue sozinho e a irmã dele segue para outro canto e ele vai cometendo várias atrocidades e a gente não sabe se ele quer matar todo mundo. Na maior parte do anime ele quer que tudo exploda e ele tá se divertindo muito com o caos, mas a gente não sabe se ele quer ser morto pelo tema ou se ele só fica falando assim, tudo bem, vem me matar se quiser, porque ele não quer agredir o tema, mas ele não acredita que o tema seja capaz de matar ele. E eles ficam o anime inteiro nessa brincadeira do tema tentando seguir as loucuras e as psicopatias do Johan. Enquanto o Johan vai destruindo, causando caos e matando sem problema nenhum, ele vai mudando a cena de crime pra confundir o tema. Parece que ele tá se divertindo mais que tudo, como se o tema fosse uma figura meio paternal pra ele, de um jeito muito macabro e bizarro. Tudo que ele quer é destruir a todos. E esse é o Johan. Olha que magnífico, né? O próximo que eu queria citar, ele é o único que eu citei nas duas listas inteiras, se eu não me engano, que não cometeu nenhum assassinato, que é a Ayano Koji, de Classroom of the Light. O Ayano Koji, ele não comete nenhum crime, ele não cometeu nenhum assassinato, ele enganou pessoas, mas ele não cometeu nenhum assassinato. Então é o único aí que não tá fichado na nossa lista inteira, mas ele tem as tendências dele muito boas, porque ele se mostra o tempo todo desinteressado pelas pessoas, mas ele vai ajudando um aqui, dando um braço ali, estendendo a mão lá, dando um help, conversando, ouvindo. Mesmo que ele tenha aquele ar desinteressado,
engraçado. Quando você olha pra ele e você pensa, você vê as atitudes dele no anime inteiro, você fica assim, ele tá assim, porque na verdade ele tá fingindo que não se importa, ou ele tem dificuldade de demonstrar suas emoções, mas na verdade ele se importa com os outros. Não, ele não se importa. Ele tá o tempo todo nem aí. Ele simplesmente faz o que é útil pra ele. Ele tem uma ótima habilidade de analisar a situação, ele vê o mais e o menos das situações e ele acaba tomando decisões que vão ser úteis pra ele. Se essa decisão acaba convergindo com ajudar alguém, beleza. Por exemplo, em Classroom of the Light, é muito importante o posicionamento das salas e isso depende de como o pessoal se dá bem na sala e do quanto eles vão bem nas aulas. E aí, conforme ele vai tentando ajudar as pessoas para que todo mundo se enquadre, o pessoal acha, ele é uma boa pessoa. Não, gente, ele só tá tentando evoluir a sala dele porque isso é útil pra ele. E isso, você vai entender o quão ele é frio lá no final do anime. Infelizmente esse anime não tem continuação e a gente não sabe de onde saiu do Ayano Koji, como ele chegou a esse ponto. Mas ele com certeza é psicopata e eu sinto que se ele precisasse passar por cima de alguém, ele passaria. É que até o momento no anime não foi necessário. Infelizmente é um daqueles animes muito bons que precisam de uma segunda temporada e não tem. Mas eu tenho um carinho especial por ele, apesar dele não ter cometido nenhum crime diferente dos outros personagens da lista. Dá pra ver que se precisasse, eu não duvido que ele faria. Ele só não faria porque ia dar muito trabalho e a recompensa provavelmente ia ser pequena. É só isso, tipo, se fosse algo que você pode fazer, vai te ajudar muito e não vai te dar nenhum problema, ele faria. Então eu coloquei o Ayano Koji aqui por causa disso. E o próximo personagem é o Moriarty. E eu coloco no Moriarty, o Patriota, que é um anime que lançou nessas temporadas aí passadas. A gente tá com 2 temporadas e, cara, o Moriarty, ele tinha que estar aqui. Os irmãos dele são ajudantes dele, também poderiam estar na lista. Mas o Moriarty é o problema maior do anime. Desde pequeno, ele é super inteligente e ele automaticamente resolve usar essa inteligência pra ferrar com os nobres. Sério, ele cisma, ele usa um pouco de religião e eu não sei até onde ele acredita nisso e até onde ele tá usando isso para os fins que ele quer, mas ele acredita que os nobres, ele prega, né, que os nobres são assim, eles são nobres, eles têm essa posição de uma forma meio divina e eles devem usar essa posição pro bem do país. Porque eles são pessoas elevadas e eles devem usar pro bem do país e o bem das pessoas. Os nobres não costumam fazer isso, é cada um por si nesse mundo, né? E aí, os nobres que não só não fazem isso, mas que costumam fazer coisas negativas, e a gente tem nobre de tudo nesse Yokoku no Moriarty. Tem nobre que solta plebeu no meio do jardim pra ficar tirando, pra ficar brincando de caça. É uma dó fazer isso com um bicho, ele fazer isso com gente. Tem nobre, assim, matando o plebeu à torta e direita por causa que não quer que o outro nobre se meta com o plebeu. Tem nobre literalmente, sim, usando o plebeu como se fosse nada. Tem o nobre deixando o plebeu morrer doente, que é funcionário deles, morrer doente quando tinha um médico dentro da casa, mas eles não queriam porque aquele era o médico dele, então prefiro deixar a criança morrer doente. Tem vários nobres muito loucões que não valem assim um tostão, né? E aí o Moriarty faz o quê? Ele não vai lá e mata, ele faz pior. Ele vai lá, ele normalmente recebe de alguma forma, o povo sabe que dá pra contatar, eles não sabem que é Moriarty, eles chamam de Lorde do Crime. O povo de alguma forma contata o Lorde do Crime, provavelmente por causa que o Moriarty fica passeando, e aí ele tem os irmãos dele também, e um pessoal mais simples que ajuda ele. Ele tem toda uma gangue. Acaba que essas informações vão chegando nele, e ele é contratado por essas pessoas simples, e ele ajuda essas pessoas simples a cometerem um assassinato. Então ele não suja a mão dele. A gente vê eles começando a sujar a mão dele na segunda temporada. Na primeira temporada, ele passa a temporada inteira não sujando a mão dele. Ele é o cara que arquiteta o plano, convence a vítima que tá tudo bem matar, a vítima já tá estressada e já tá querendo matar. Ele convence que tá tudo bem, ele dá os meios, ele bola o plano, ele dá as armas, ele coloca a situação, e aí a pessoa costuma estar presa. A pessoa faz isso sabendo que ela vai presa depois. E ela não fala nada sobre o Lorde do Crime, mas os policiais vão começando a juntar e, tipo, dá pra ver que tem alguém muito inteligente por trás. Porque muitas coisas estão magicamente certas ao mesmo tempo. Então dá pra ver que o Moriarty tá por trás dela. Ele chega num ponto que ele consegue matar uma pessoa. Na verdade, ele faz um cara ele pega um cara que acabou de matar uma pessoa, um nobre, obviamente, e ele arquiteta tudo pra que esse corpo apareça num palco no meio do barco e o nobre tá ali no meio, pro nobre ser pego. Então ele mexe as cortinas como se tudo fosse assim um grande palco, uma grande peça. O Sherlock usa isso no anime. Ele fala, nossa, parece que tinha um grande teatro ocorrendo aqui e ninguém percebeu que tinha alguém mexendo nas cortinas. O Moriarty faz isso. Então ele não só é capaz de matar outras pessoas, como ele é muito inteligente, ele é capaz de manipular outras pessoas simplesmente. Ele consegue comprar as pessoas com a ideologia dele com facilidade.
E ele leva as pessoas a cometerem esses crimes e, apesar dele arquitetar tudo do início ao fim e de ser útil ao propósito dele, ele tá realizando o desejo de alguém que tá furioso e rancoroso por causa dos nobres. E a pessoa paga o pato, sabe? Ela faz a trama toda sabendo que ela vai pagar o pato e ele fica ali. E ele não tá fazendo isso só pelo prazer, não. Ele é realmente fiel ao negócio de que ele tá servindo o país dele fazendo essa loucura. E esse é o nosso caro Moriarty. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma lista de personagens psicopatas. Se sim, não esqueça de deixar seu like e deixar aí nos comentários quais são os seus personagens psicopatas favoritos. Enfim, pessoal, até a próxima lista. Bye, bye!